tô rindo à toa, primeiro porque estou na ponta de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E agora deu um novo valor para a Copa Sul-Americana, passou a ser a competição mais importante do continente. E a gente vai falar como que o Galo vai para esse desafio no Chile hoje. Como as coisas mudam. E o Cruzeiro hoje tem uma reunião importante, diretoria, jogadores, o Mano Menezes, tudo mais, juntamente com o Raposinho e Raposão também, vai entrar na onda também. E diz que não tem crise lá, só que a Dilma Rousseff tá vindo, porque ela tá acostumada com esse tipo de coisa. Sai fora. Então, ela tá vindo para organizar Você está o Cruzeiro. despistando, mas o América está trazendo reforço. Eu quero saber daqui a pouquinho se você aprovou. Fica aí com ele. Mais ou menos. Quem que é o reforço? Toledo, Vibrantinho e Fael e o Esporte de Luto. Depois de registrarmos aqui com muito pesar o falecimento do técnico Ney da Mata, aos 52 anos, vítima de pancreatite, nós vamos hoje registrar a partida de um dos maiores pilotos que esse planeta já viu. Niki Lauda, aos 70 anos, se despede definitivamente. Ele que ainda atuava, né, depois de ganhar vários mundiais, ainda atuava no circo da Fórmula 1. Foi realmente um piloto excepcional. Morreu aos 70 anos em Viena. O austríaco foi campeão da Fórmula 1 pela Ferrari em 75 e 1977 e pela McLaren em 1984. E foi vítima daquele terrível acidente em Nürburgring, na Alemanha, que deixou sequelas respiratórias, fez transplante de rim, transplante de pulmão e sobreviveu. Naquele mesmo ano de 76, foi campeão mundial e hoje se despede. E na época que a Fórmula 1 era interessante, Era né? Fórmula 1. Porque Fórmula 1 hoje, eu adoro quando tem Fórmula 1 domingo no horário da aviação Cipó, que a nossa audiência é lá em cima, que ninguém quer saber de Fórmula 1 mais. Nessa época aí a gente parava para ver, realmente era um tempo bem diferente. 177 corridas, títulos mundiais. Niki Lauda deixa um legado excepcional para o mundo da Fórmula 1, do automobilismo. Leopoldo Siqueira e Toledo. O Vibrantino não acompanhava, mas com certeza. Eu quero tirar uma dúvida porque minha geração não assistiu. Ele pode ser comparado a quem? Na época, assim, de idolatria do público, de atração. Seria um Schumacher, Toledo? Olha o acidente. Não vou comparar com o brasileiro Senna, não. Dele. Não, com o Senna. Esse acidente acho que foi em 77. Com o Senna, com o Piquet em grande 76, fase, né? com 76 o 76 acidente. acidente, né? Eram grandes pilotos, né? Nesse ano, 76, ele teve esse acidente grave aí, ficou inalando fumaça, né, por 1 minuto, teve o corpo, a parte direita do corpo queimada, ficou entre a vida e a morte, chegou a receber extrema unção no hospital. Era a época que os carros Depois voltou e ganhou o campeonato. os carros eram menos seguros, não tinha o apoio que tem hoje, né? Porque hoje a gente vê batidas muito piores e que o piloto às vezes não tem nada. Mas ele, Fael, foi desses grandes mesmo, de Senna, de Piquet, de Fittipaldi, de Schumacher, de Prost. E continuou, né? no esporte, na Fórmula 1 por muitos anos, nos bastidores também. Verdade. Então, adeus, Niki Lauda. Obrigado, Niki Lauda. E eu quero convidar você aí, que fez a sua inscrição para a Copa Alterosa Esporte Futebol 7, né? Porque hoje tem um importante congresso técnico da etapa de Santa Luzia. Tem aí o convite? Está aqui, ó. É hoje o congresso técnico no Hotel Floresta Mágica, a partir de 19 horas. Então, para você aí que fez a sua inscrição na etapa Santa Luzia da Copa Alterosa Esporte Futebol 7, convidado então para o Hotel Floresta Mágica em Santa Luzia, para o Congresso Técnico esta noite, a partir de 19 horas. Esse hotel, Fael, não é do seu tempo, mas o Atlético se concentrou muitas vezes ali. É um hotel bacana. Aliás, Leopoldo, no você meio da sabe mata. que uma vez lá na Argentina, o Atlético não tinha o cash para pagar o hotel, o Emerson Leão passou no cartão dele. Histórias de bastidores que a gente de vez em quando conta aqui. Ele está devendo para ele até hoje aí. O Leão de vez em quando. Que o Leão está invocado. Eita. A gente volta já com a bancada democrática destrinchando o nosso futebol. Tem reforços no América, tem reunião no Cruzeiro e tem Atlético na competição, que é o quê, Fael? A mais importante da América do Sul. E tem o Leão lá no sítio de Iracema reclamando que o Atlético não pagou. Democrática para anunciar que, mal no Campeonato Brasileiro da Série B, tomando virada dentro de casa, o América anuncia... O que foi, Tom?
Que foi, Toledo? Tá falando Esconde não. da gente? Não, fica aqui, ué. Hoje não. Uai. O América anuncia reforços e o Toledinho vai analisar aqui, ó. Thiago já tinha sido anunciado e agora foi oficializado. Nós falamos goleiro. dele, E o Luiz Fernando, que vem do Fluminense. Volante, tem 24 anos, vai ser cedido pelo tricolor carioca por empréstimo até o final do ano. Ele chegou a jogar algumas partidas pelo Fluminense, estava emprestado nos Estados Unidos, Leopoldo Siqueira, onde não jogou, onde jogou pouco, né? Mas eu não quero queimar o menino, não. Cara novo, o Fluminense tem uma tradição enorme de formar bons jogadores, vamos torcer para ele. Só que eu acho que não é a posição que o América está precisando. A gente tem o Zé Ricardo, tem o Juninho, tem o Christian, né? A gente tem o Flávio no Júnior, que joga fácil nesse time do América também, o volantaço das nossas categorias de base. Agora não estamos precisando de volante. Cadê zagueiro? Eu vou aguentar Paulão e Pedrão até quando? Eles vão esperar o meio do campeonato, continuar lá no fundo da tabela, para depois contratar zagueiro? Não aguento isso não, O Luiz Fernando passou por Vila Nova de Goiás, Samorim da Eslováquia, Fluminense, Minnesota United dos Estados Unidos. O último time dele. Exatamente. E jogou no Fluminense em 2017, uns 14 jogos. Tá aí o Luiz Fernando, volante, 24 anos, é novo reforço do América e o Toledinho continua pedindo zagueiro. Eu não estou reclamando do Luiz Fernando, seja bem-vindo, né? Tomara que dê certo agora. Nós precisamos de zagueiro, não temos nenhum. Porque Paulão e Pedrão é você entrar na faixa de Gaza sem estar num tanque de guerra. É arriscadíssimo. É arriscadíssimo. Uma hora eles vão estar a cabeça um do outro, ou do adversário, vai ter um pênalti. Ninguém aguenta. Eu quero voltar para o Coelhão! O que é isso aí, meu velho? Eu quero voltar para o Coelhão, eu sou He-Man! Dá mais partida do que para ele. Mas, cara, você tá precisando de gente defensiva para te ajudar pra te defender? Chama o He-Man! Toledo, você aceitaria o He-Man nesse ataque? Você aceitaria o He-Man? Fala aí. Mas, gente, eu vou falar com vocês uma coisa muito básica, muito básica. Se o He-Man voltar para o América, o tempo que ele estiver no América, eu tiro licença de torcedor. Eu vou torcer por Asa de Arapiraca, eu vou torcer por Ibis. Não falem nesse nome, porque nós somos rebaixados, porque o He-Man não quis bater aquele pênalti. Eu não vou perdoar o He-Man nunca. Daqui 10 gerações, ele vai estar ainda com essa mancha na carreira Toledo, dele. mesmo se você souber que há uma outra versão para aquele episódio do pênalti, porque eu comecei com um amigo ligado ao futebol, ligado... não ao América, mas ligado ao futebol mineiro, que diz o seguinte, que há uma outra versão, que inocenta o He-Man daquela cobrança de pênalti. Estou tentando, viu, meu caro? Não vou falar o nome da fonte aqui. É jornalista? A gente sempre... Não. É esportista. Ele faz cinema? Vai no churrasco do He-Man. Deve ser o Já mesmo acabaram cara notícias. que fez o roteiro inocentando o Beira-Mar, inocentando o Escadinha e esses outros. Eu só coloco a seguinte questão. Nós, na época, tentamos falar sobre isso com o Rafael Moura e continuamos à disposição. Se ele quiser dar a versão que se julga aí, que é a verdadeira versão daquele pênalti, estamos aqui no Autoral Esporte abertos a isso. Ok? Se houver uma outra versão que inocenta o He-Man, nós queremos saber. Como é que pode ter outra versão, Leopoldo? Eu estava no Maracanã, eu fui com meus filhos daqui, porque eu sou trouxa, eu sou torcedor, eu gastei dinheiro do meu bolso, passei o final de semana lá para apoiar o América. E na hora que dá o pênalti pro América, ele fica triste, ele abaixa a cabeça. Ele entrega a bola para outro. Me ajuda aí, Leopoldo. Uma versão vai falar em versão. Que o He-Man poderia voltar para o Fluminense, mas também não aconteceu. Então essa aí já caiu por terra já. A gente tem que tomar muito cuidado com essas versões e versões, então, de He-Man, estamos às ordens. Pois bem, e o Mano Menezes? Bombardeado pela má fase do Cruzeiro, ele aponta, depois da derrota por goleada para o Fluminense, aquilo que ele precisa fazer. Fala, Mano. E agora é a hora de apanhar, temos que ser criticados, temos que saber com grandeza ouvir as críticas, aceitá-las, né? E trabalhar para as coisas mudarem. A gente tem que ouvir, é a nossa hora de ouvir. E hora de falar menos.
Seria cômodo para mim transferir para a preparação física problemas que são táticos. Mas eu estaria me omitindo da minha responsabilidade e estaria indo na direção errada de uma coisa que não é por aí. Nós temos que criar melhor, nós temos que organizar melhor nossa criação, nós temos que usar melhor a nossa característica. A direção do Cruzeiro tem nos tratado de forma muito correta. Nós é que não estamos conseguindo entregar aquilo que é o nosso nível, né? Agora vamos tentar encontrar as razões. Não existe a razão específica para isso que justifique isso que aconteceu com a gente, né? Tópicos para você comentar, Vibrantinho. Bom, primeiro ele falou, né, da responsabilidade dele, tá certo. É um treinador muito inteligente, é um treinador que eu apoio sim. Mudança de treinador, principalmente nesse momento, não tem nada a ver com a situação, porque se fosse a solução, né, mudar de treinador, o Atlético já teria sido bicampeão brasileiro e o América nunca teria ido para a segunda divisão. Então o caminho é esse, é mudança de postura tática, né, de trabalho. Agora, tem que ter também uma cobrança em cima dos jogadores, porque mesmo que o esquema que o Mano monta não esteja dando certo, mas já esteja um esquema manjado, o que acontece? Os caras precisam de ficar mais atento, ficar mais esperto, correr mais, se doar mais dentro de campo. E a gente não viu isso nos últimos jogos, principalmente diante do Fluminense. Porque foram 2 jogos com o mesmo adversário. No primeiro jogo, o Cruzeiro ficou no empate. No segundo jogo, o Cruzeiro levou 4 gols. Chutou 4 vezes só nesses 2 jogos. Chutes a gol 4 vezes. O Fluminense chutou 40 vezes. Ou seja, por mais que o esquema defensivo do Mano não esteja mais funcionando, a forma tática dele montar a equipe, os caras também precisam de chutar mais a gol. Não é possível que o Mano Menezes vai dar uma ordem lá, né, do banco lá onde ele fica, lá no gramado. Não chuta gol não é assim não, toca mais a bola. Não é assim, as coisas não funcionam assim. Daqui a pouco mudar. Daqui a pouco, então, nós fomos às ruas de BH para mostrar daqui a pouquinho o povo, então, tentando ajudar o Mano Menezes a achar uma saída. Leopoldo Siqueira, a primeira frase do Mano Menezes nessa matéria é: a gente precisa apanhar. Vai fazer bem nesse momento. Toledo, me ajuda aqui, por favor. O Mano falou que tá na hora de apanhar. Deixa eu te falar, vai fazer bem apanhar. Eu não sou jogador, não. Tá bom? Então, foi o Mano que falou. Eu apanho do Jair. E agora vou apanhar você? O Mano falou. Vamos falar então do Atlético na Sul-Americana, porque agora, para o Fael Lima, é a competição mais importante. Chega de falar de crise, né? Falou de crise aqui, crise lá. O atleticano, assim, uma Copa do Brasil vale mais do que 6. Chega de falar de crise, falar de coisa boa agora. Louco. Falar de coisa boa. Fael, Sul-Americana, nunca critiquei, é isso? Leopoldo Siqueira adora essa competição, Leopoldo Siqueira. Então hoje tem jogo com União Lacareira, Lacadeira, né? Lacadeira. Tá bom, então tá lá no Chile. Há uma preocupação do técnico atleticano. A gente não está acostumado a enfrentar um gramado dessa forma, né, a grama sintética. É uma equipe que troca muito passe, né, muita mobilidade. A gente espera fazer um jogo bastante seguro aqui, bastante eficiente, para decidir diante da nossa torcida. Então vai para o empate, não? Tá aí o estádio. Ô, Léo, eu teria priorizado a Copa Sul-Americana, né? Espero que o Galo valorize. Não estou falando que os jogadores vão entrar sem querer vencer, mas eu teria levado o time principal porque é a competição mais fácil para vencer. Não estou falando que a gente não pode ser campeão brasileiro, mas temos grandes equipes como o Palmeiras, que tem grande elenco, que são favoritos. Isso é lógico, a gente tem que falar abertamente. E a Copa Sul-Americana tem um caminho mais fácil, como por exemplo, se a gente passa desse confronto, que eu vou pedir o Toledo, que é meu assessor de espanhol, se é a União Lacadeira realmente, a gente pega um Sol de América, um Botafogo, é um caminho mais curto para uma taça muito importante, meu povo. Antes do Toledo, eu quero só sinalizar que a gente já está vendo, né, o estádio que é o Nicolás Chauhan Nazar, em La Calera, no Chile. O clube foi fundado em 1954, fica na cidade de La Calera, com 50 mil habitantes, no município de Valparaíso, a 115 quilômetros de Santiago. É um belo estádio, né? Um belo estádio. A gente pegou grama sintética contra o Tijuana na Libertadores 2013. A gente ganhou do Atlético Paranaense ano passado, lá no Paraná, com grama sintética também. E um time muito desfalcado, né, Leopoldo Siqueira? Muito desfalcado. Olha só a lista, ó. Vitor, Fábio Santos, Zé Wellison, Luan, Casares, Ricardo Oliveira, Hever e Giovani. E só um pitaco. Eu acho que a gente vai de Hulk na lateral esquerda hoje.
que um passarinho assoprou que vai de Hulk. Vamos ver se confirma. Seria ou será se entrar os jogo de número 150 do Patrick, né? Não, mas aí eu acho que ele vai jogar o Patrick na direita. Isso. Saca o Guga. E vai fazer aquele esquema com o Natan atuando de volante, que a gente acha que o Elias vai ser o volante, não. O Natan de volante e o Elias um pouco mais solto nesse time. O Severo Arantes de Caratinga está dizendo aqui que o Patrick, atuando pela ala esquerda, reparou que havia uma avenida por ali, corrigiu isso na opinião do Severo, e para ele, Severo, o Patrick é o cara da lateral esquerda. Só que eu acho que o Hulk vai para a lateral esquerda nesse jogo. Pois bem, é lacaleira, lacateira, o que é? Meu assessor de assuntos estrangeiros. Lacadeira. Lacadeira. Vai ficar mais feio. Ficou mais bonito. Tá certo. Vai camelar? E manda abraço. Vai aí, Toledo. Assessor do Fael. Quanto? O Atlético perde de 2-0 só pro Fael abaixar a bola. Bom, Bueno. La competição fora do Brasil e nós aqui em Magnatica. Nós outros acá. Então mesmo. Então é o seguinte, gente. Competição internacional, a rivalidade. Isso é maravilhoso. A rivalidade aqui vai é só no Campeonato Mineiro e no Campeonato Brasileiro, clássicos. Mas lá atrás jogando fora é questão de Brasil, né, Leopoldo? Então, União Lacadeira 3, Atlético Vespasiano 1, né? Eu sou espanhol meio japonesado, mas tá bem, ficou legal. Leopoldo Siqueira, vou falar aqui, 7 câmeras, por favor, deixe seu celular no modo avião, porque amanhã vai ligar todo mundo querendo comprar o Alejandro. Todo mundo, esse menino vai fazer gol demais hoje. Prepara, modo avião e gol do Alejandro, Atlético 1-0 lá no Chile. Vai fazer gol demais. Vai fazer gol demais. Todo mundo vai ligar pro cara. 1-0, velho. 1-0 no primeiro tempo. Tá. 1-0 no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, o Alejandro guarda mais 2 e termina o jogo com 3. Muito bom. A gente ia fazer uns 5 VAR. Ia tirar mais 10. Ai, meu Deus, eu preciso dormir mais. Precisa. Ô, Vimertinho, vamos voltar a falar. Daqui a pouco a gente vai ouvir mais a festa. Tá, Pérez, vamos voltar a falar da situação do Cruzeiro. Porque se a gente falar assim, da crise no Cruzeiro, a gente já põe uma pecha que definitivamente ainda falta elementos para dizer. Porque o grupo, segundo o Thiago Neves, postou nas redes sociais, está unido. Ele deseja aí boa sorte ao Rafinha, né, que saiu do Cruzeiro por não ter sido renovado o contrato. Dizem que ele queria um contrato por 2 anos e o Cruzeiro não queria. Por causa da idade dele. Exato. Saiu com crise o Rafinha? Não, que crise, gente. Rachou o grupo. Rachou o grupo? Tinha gente lá que não queria que ele saísse. Tinha jogador, tem jogador que ficou chateado. Ele virou para mim e falou assim, vamos parar de falar do He-Man. Enquanto você não parar de falar essa bobagem, eu não vou parar de falar do He-Man. Então volta pro He-Man, não. Vamos tocar o barco aqui. Aí o oficial Thiago Neves está dizendo aqui, vocês não estão acostumados, vocês torcedores do Cruzeiro, né, com isso, com o time jogando mal, tomando gols bobos e perdendo. Thiago Neves está indo para o 3º ano no Cruzeiro e também nunca tinha passado por um momento ruim desses. Tem mais, o texto segue, não segue? Sim. Todo time passa por momentos de instabilidade e esse é o nosso momento de passar por isso. É ruim? Sim. Diz aqui o Thiago Neves, muito ruim, mas não é por isso que o grupo está rachado. Não é por isso que os jogadores estão querendo... Obrigado. Querendo derrubar técnico, era o que estava dizendo o texto lá. O que quer dizer com isso, Vibratinho? É porque teve muita conversa, né, Leopoldo? Teve muita teoria da conspiração aí, cada um inventou uma coisa, cada um falou uma coisa. E a internet, que virou terra de ninguém, o cara vai, cria um perfil falso lá, não põe nem o rosto dele e solta qualquer coisa e muita gente vai na onda. Eu mesmo recebi diversas vezes, até ontem à noite, no WhatsApp, falando, o fulano o Fábio pegou um avião lá do Rio, voltou antes, não sei o quê, que papapá, gente. Tá chateado com não sei o quê, porque o Rafinha saiu, que o outro não sei o quê, que o Rodriguinho tem um grupo, e o Thiago Neves, não sei o quê. Quer dizer, o próprio Thiago Neves estaria nervoso porque não foi titular, em vez dele foi o Rodriguinho, teria se indisposto com o treinador. Todas essas situações está debatendo aqui, porque é o que rola nas redes sociais. E o senhor está aqui por quê? Ô Leopoldo, porque eu estou fazendo um curso de coaching, coaching psicológico de jogador, e aqui fica muito claro. Ó. O quê? Ele está falando, é ruim, sim, muito ruim.
Mas não é por isso que o grupo está rachado. Então ele está assumindo que o grupo está rachado. Não é por isso e é por outro motivo. É por outro motivo que ele não quis falar. Quem sabe ele falou, Tiagão, fala para nós aí que eu fiquei curioso. Não, então ele assumiu que o grupo está rachado. Para quem sabe ler, o Pinga é Francisco, Leopoldo. Não é por isso que os jogadores estão querendo derrubar o treinador. Ele está assumindo por outro motivo. É por outro motivo, que a gente ainda não sabe, mas que está rachado e estão querendo derrubar o treinador, está aqui no texto. Não sou eu que estou falando. Você admite que o coaching Toledo está certo? Meu curso de coaching não é... Perfeita a sua análise, Toledo. Ele não está assumindo isso aqui? Pode ser que o assessor de imprensa dele esteja precisando de um curso comigo para não escrever uma coisa que dê outro entendimento. Mas aqui está teria sido mais claro, não quer dizer por isso que o clube está rachado. Não, porque aqui está claro, ó, é ruim, mas não é por isso que o grupo está rachado. Não é por isso que os jogadores estão querendo derrubar o treinador. Né? Leopoldo, e eu e Fael queremos fica Mano Menezes. Exatamente. Não, mas ele vai ficar. Ele vai ficar. Agora, o Fael não gostaria que o Mano Menezes ficasse no Cruzeiro, não. Porque o Fael é doido pro Mano sair do Cruzeiro e ir pro Atlético. Já falou isso já aqui comigo. Hoje vocês estão... Ele é fã do Mano Vocês estão Menezes. inconfidentes demais hoje. Não, eu falava quando o Vibrantinho pedia a cabeça dele aqui no programa. Eu pedi falava, a cabeça dele quando? Eu falava assim, Vibrantinho, se ele sair, o Cruzeiro vai cair, vai ser rebaixado. Nunca pedi a cabeça do Mano Menezes. É um bom treinador. Nunca. É chato, é chato. Mano Menezes é chato. A pessoa... Nunca pedi. Fica assim, ó, Mano Menezes. Mas o homem sabe fechar um time e sabe ganhar campeonato, isso é lógico. Tá passando por essa turbulência. No texto final, o Thiago Neves pediu o apoio da torcida. E isso aconteceu, Brett. Você pode ler no superesporte.com.br mais informações, porque até uma facção foi até a Toca da Raposa, né? Os representantes da Máfia Azul foram lá, conversaram com o jogador. Hoje vai ter mais reunião. Isso. Vai ter gente falando hoje sobre esse momento do Cruzeiro. Até onde a gente sabe, para desmentir que haja um racha no grupo, né? Geralmente está perdendo desse jeito, um time que não está acostumado com isso, dá essas ondas. É tanta reunião que não dá tempo de treinar. A gente não está acostumado, né, a passar esses vexames aí, igual aconteceu. Se fosse pro lado de lá, a gente até entende, né, que as situações do lado de lá... Agora, a gente já viveu muita coisa, sabe que no futebol quase tudo é possível, né, Toledinho? Quase tudo. Quase tudo é possível. Então, até essa que você veio aí hoje, negócio de outra versão. Outra versão do pênalti. Mas está demorando muito para fazer essas reuniões, porque tem que fazer primeiro a reunião da turma do Thiago Neves, depois da turma do Rodriguinho, tem que ser uma reunião de cada um. Entendeu? Isso aí tá igual a Câmara dos Deputados lá, ó. Tem 500 partidos para o cara reunir. É por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade no Alterou Esporte, no jornalismo dos diários associados, porque as redes sociais sempre fazem esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o Atlético andou numa crise aí recentemente, era salário atrasado, era grupo rachado. A gente tem que apurar para saber. A gente tem que ser equilibrado, senão a gente entra em onda de internet. Agora, se depender de fofoca minha e do Fael pro Cruzeiro e mal, vocês podem contar com a gente. Vamos voltar a falar do Atlético da Sul-Americana. O time treinou para esse jogo de hoje com o Lacadeira, segundo o coach em Toledo. A gente tem o foco total para essa competição. A gente não está deixando de lado, não. Embora tenha alguns jogadores que não venham sido escalado como titular, são jogadores que estão entrando e entrando muito bem, que vai ser a minoria. A gente teve cuidado com alguns que já estavam lá no limite físico, né? Mas o foco está agora voltado para a Sul-Americana. A gente vai entrar forte, a gente vai procurar entrar com o que a gente tem de melhor no momento. O técnico Rodrigo Santana disse que é foco total. O Rafael gostou disso, né, Rafael? Olha que animação, hein? E o treinamento no hotel, por quê? Leopoldo Siqueira, lá um frio intenso, né? Mas também pela logística, né? Você acaba um campeonato brasileiro, aí você tem a recuperação do jogador no dia seguinte, tem a viagem, aí chega e já faz um treino ali físico leve no hotel. E eu falei aqui da questão da Copa Sul-Americana, que é mais fácil trazer uma taça internacional. Não falei que você garante vaga na Libertadores 2020, nas oitavas da Copa do Brasil 2020, na Recopa e ainda tem a chance de disputar a Copa Suruga. Ou seja, além de garantir uma taça, Leopoldo. Copa Suruga. Que você pega a Copa. Você me deu? Vocês estão entende aquilo que a gente está pensando. Pois é, o Rodrigo a gente ouviu ali, né? Ele falando antes sobre a grama sintética. E temos agora 3 mil pessoas assistindo ao Telesporte no YouTube. Muito obrigado a vocês. Entre eles,
O Ricardo Arruda que está dizendo aqui que pelo tamanho e estrutura da cidade do Galo, deveria haver pelo menos um campo de grama sintética para essas oportunidades, para adaptar o time. Concordo, Leopoldo Siqueira. Aliás, eu falei aqui sobre estrutura, que com o tempo, em 2019, ia voltar a cobrar quando o Marques já tivesse um tempo na base. O Marques virou gerente de futebol, virou diretor. Quero ainda uma base forte no Atlético pela estrutura que ela oferece. Jogadores jogando, porque jogam bola, peneiras mais fáceis, mais acessíveis, principalmente para quem é de BH, região interior de Minas, para não precisar ficar buscando menino para tudo que é canto Brasil, fazer teste aqui, absorver aqui, porque eu ainda não vejo nada de diferente em relação ao que o André Figueiredo fazia. Pois bem, vamos voltar a falar do Atlético daqui a pouquinho. O Cruzeiro e a seleção colombiana ficarão sem Orejuela. Orejuela. Não é o Orejuela, não, né? Não, pode ir na Ruela mesmo. Vamos ver o que aconteceu com ele no jogo do Maracanã. Para aí, gente. Olha lá. Foi uma jogada, uma disputa quase ali no escanteio, Vibrantinho. Ele deu um carrinho e sentiu dores no joelho. Ali nós não entendemos nada. Ali ele ficou já sentindo dores. Ele, aos 13 minutos, foi substituído pelo Marquinhos Gabriel, né? E depois você vai ver uma imagem do Lauro Lopes, ele saindo de muletas com o joelho imobilizado. Chorando muito. Chorando bastante. Foi ao chão, né? Estava 2-1 a essa altura. Aí o Mano fez a substituição depois do atendimento. Aí o médico Sérgio Campolina disse que foi uma jogada forte, ele sentiu ali um estresse no local. Ressonância magnética, segundo a Federação Colombiana de Futebol, detectou uma lesão no menisco do joelho esquerdo do Orejuela. Aí ele vai ter que fazer uma cirurgia nos próximos dias, está fora da Copa América, fora do Campeonato Brasileiro da Copa América. Lesão medial sem lesões ligamentares, ou seja, no menisco. 2 a 3 meses afastado. Lamentável, que é um baita do jogador, né? Se encaixou muito bem na posição de lateral. Então, infelizmente, né, acontece. Para jogar com a Chapecoense no próximo sábado, no Independência, no próximo domingo, perdão, no Independência, o Cruzeiro conta com o Edilson, né, que não jogou essa, estava suspenso, tá aí, ó, a saída dele, ó, o flagrante do Lauro Lopes lá no Maraca. Sentindo dores, imobilizado e de muletas. O Orejuela não vai poder jogar, então o time tem ali as opções de quem? De não, pode Lucas Romero Edilson, pode colocar até o Romero improvisado. Se for o caso. Agora, o titular ali que a gente sabe é o Edilson, né? Hoje o Fael Lima vai colocar aquele terno do Troféu Tele Santana, porque tem um compromisso de gala. Fui de gravatinha, borboleta e um gravatinha estiloso, né, Leopoldo? Estilosíssimo. Não, mas para encontrar esse cara aí, eu vou colocar a camisa 49. O que vai acontecer? Confere aí. O cara, o maior jogador de todos os tempos de Minas Gerais, voltou para a terrinha dele. A exposição tá aí, ó, no especial do Super Esporte, Camaleão e as várias faces de R10. Ronaldinho Gaúcho ganha exposição no Mineirão. O Mineiro de Mariana, artista, abre hoje a exposição do Camaleão. A exposição do Ronaldinho, né? Feita pelo Camaleão. São imagens belíssimas, né, o Fael? Olha, eu até brinco assim na rivalidade, provocando aqui sobre o Ronaldinho, mas o Ronaldinho é um cara que consegue o carisma de todo o povo brasileiro, né? Aliás, do mundo inteiro. Por onde vai, o Ronaldinho é impressionante o carinho que ele tem do povo. Na Copa ali, participou daquela cerimônia, mas o Atlético no México, na Bolívia, onde ia, era uma dificuldade enorme para a logística, porque o pessoal quase virava o ônibus do Atlético. E merece todas as homenagens, porque foi um craque em todos os lugares. E aqui quem está falando não é um atleticano, não, que se encantou com a camisa 49 em campo, com 10. Eu estou falando do Ronaldinho, atleta que fez muito pelo futebol mundial. Ô, Léo, e não só essa questão, né, de ser muito querido no futebol, mas principalmente porque ele que descobriu o Atlético, né? Ele quem? O Ronaldinho. Ele que lançou o Atlético para o mundo todo, que não era conhecido. Aí, tanto é que o Atlético viajava, às vezes, em jogos da Libertadores, era conhecido como time do Ronaldinho, e não o Atlético Mineiro. Ô, Léo, eu concordo com ele que realmente quando você vai hoje com a camisa do Atlético pelo mundo inteiro, o pessoal te para e fala assim, Dinho, nós gostamos do Dinho. Se você for com a camisa do Cruzeiro, ninguém vai falar Fábio, nem ficar de costas, ninguém vai saber. Não vai falar assim, de costas, chama Dedé. Chama o João Leite. Então, se é para rodar o mundo, que seja com grandes jogadores como o Ronaldinho, que é um dos maiores da história do futebol sul-americano. Os dois têm razão, porque o Vibrantinho está exagerando, mas realmente quem pôs
o Atlético num nível acima do que ele era durante décadas foi o Ronaldinho. Não, reacendeu uma chama que estava meio baixo. Apagou uma semana. A conquista da Libertadores, que foi fato inédito, né, foi a partir do grupo formado com o Ronaldinho Gaúcho e Companhia Limitada, né? Eu estou levando um presente especial para ele hoje, e o Assis, que está sempre... O Assis me parou no jogo do Ronaldinho que teve aqui, falou que sempre acompanha o trabalho aqui. Bacana. Assis, aceita um presente que eu estou levando para o Ronaldinho hoje, e o meu desafio é entregar esse presente. Valeu, então. E a galera do YouTube, né, assistindo a gente, o Danilo Lacerda disse que o Toledo pode... sugerindo que o América vá atrás do Brian e do zagueiro Murilo, que não estão jogando no Cruzeiro. Ué, é uma boa. O Murilo interessa. É difícil, não. O América realmente reabilita jogadores, né? Não sei se O Murilo prefere ficar no banco o resto da vida do que jogar lá naquele time do América. E aqui o Patrick está dizendo que lá de Taiobeiras que o Cruzeiro vai engrenar novamente. Então fomos às ruas. O torcedor ajuda o Mano Menezes a achar o fio da meada, achar saída para essa situação. Olha a foto! Pois é, ó. Dá uma olhada aqui. Conferir aqui, definitivamente o Cruzeiro não tá saindo bem na foto dos últimos jogos não, viu? E se o responsável pelo time é o treinador, e aí, mano, como explicar essa situação? A direção do Cruzeiro tem nos tratado de forma muito correta. Nós é que não estamos conseguindo entregar aquilo que é o nosso nível, né? Agora vamos tentar encontrar as razões. Não existe a razão específica para isso que justifique isso que aconteceu com a gente, né? A não ser o jogo, a não ser a nossa falta de capacidade de resolver as situações que nós temos que resolver. Pois é, mano. Depois de 4 jogos sem vitórias, com apenas um empate e 3 derrotas, inclusive a goleada na última rodada do Brasileirão, resolver as situações é, sem sombra de dúvidas, o principal pedido dos torcedores. Isso aí, não sou eu que estou dizendo, não. Pode levantar, sair pelas ruas da capital e perguntar. A parte é do jogador, o técnico não tem nada a ver, não. Eles precisam ter mais maturidade, jogar o futebol deles, porque eles já são tudo experientes pela idade. Então só falta o futebol mesmo. Eu acho que houve excesso de otimismo entre o grupo. Cruzeiro é um time que tem um plantel excelente, mas deram uma calmada de ânimo, porque machucou alguns, ou se levaram o cartão, né? E o Mano Menezes está apertado. Mas e o torcedor? Será que ele sabe o que está acontecendo com o Cruzeiro? E mais, se você, torcedor celeste, estivesse no lugar do Mano Menezes, por exemplo, o que faria para resolver essas situações em campo? Se eu fosse ele, eu ia parar de jogar. O Mano joga de uma maneira que eu não acho correto, que esse jogador tipo de uma bola, fazer um gol e recuar. Não, o Cruzeiro não é time disso não. O Cruzeiro é time de ir pra cima mesmo, sem defensivo e jogar igual homem mesmo. Você está precisando é de raça. Teria que colocar, evidentemente, jogadores novos de idade, não é novos no clube não, novos de idade que já está no clube. Tem que rejuvenescer um pouco o plantel ali, o time em campo? É, porque a idade pesa. Na sua opinião, tem que ter mais o que em campo? Mais vontade. É vontade de campo. O jogador está faltando vontade, na sua opinião? Isso. Faria o quê? O que você mexeria naquele time ali? Tem uma ideia? Nenhuma ideia, eu não faço a mínima ideia. Ou seja, é difícil ser treinador, né? É, muito difícil. Com certeza, mais a cobrança, né? Que ele deve... Vai deixar pro Mano resolver? É, deixa ele. Tá aí, pra voltar a caminhar bem, palpite não falta, né? E a próxima chance é neste domingo contra a Chapecoense no Mineirão. E o cenário parece um pouco mais ideal, até porque, se a gente for analisar, os últimos 3 jogos do Cruzeiro fora de casa foram 3 derrotas, inclusive levando 10 gols nessas partidas. Já aqui no Mineirão, pelo Brasileiro, foram 2 vitórias contra o Ceará e também contra o Goiás. Tem que vencer 2-0, 3-0, tem que vencer. Vencer e vencer bem. Tem que vencer bem. Trabalho em equipe, entendeu? Então, se eles falhou, eles correm atrás, entendeu? É isso aí que se chama força, tarefa do time, todo mundo reunido aí. É obrigação vencer a Chape em casa? Lógico. Lógico, se não voltar a vencer aí, tem crise. Pois é, de Independência esse jogo, né, meu tio? Confirmando, jogo de Independência. A voz do povo é a voz de Deus? Concordou aí com a galera? Concordo, o torcedor tem razão, porque realmente tem que mudar muita coisa mesmo, principalmente a postura.
Pois é, e aqui o Matheus Felipe está dizendo que os jogadores do Cruzeiro precisam parar de fazer stories, mandar recado nas redes sociais e jogar bola. Concordo. Mas se tirar os stories do Fred, acaba com 80% do desempenho dele. Mas aí mesmo assim você também fica sem receber. Mas você tá assumindo a dívida? Assumiu a dívida, não pô? Você viu? Assumiu a dívida. Ô, Sete Câmara, pode levar isso pro tribunal. É uma testemunha do time rival de que deve realmente. Deu ruim aí, meu time? Ruim? Deu ruim. Eu assinei alguma coisa? Você não. Eu fiz um contrato com medo do meu adversário pegar um jogador que estava saindo do meu time. Isso é contrato de medo que chama. Passou recibo de medo. Então você pode falar à vontade, vai pagar a dívida, que não é você que assina o cheque, né? Eu assinei nada, meu curso. Tá bom, então. Aí, Fael, leva ela. Nem ele também vai receber. Ele não paga nem o que ele assina, ele vai pagar o que os outros assinam. Alô, Jaime Silva, alô, Diamantina para vocês e toda a minerada. O Atlético tá na diversão agora, depois da segunda colocação no Brasileiro, voltando a amar a Sul-Americana. Tá na diversão, vamos ver. Uma verdadeira barra é o que define o último jogo do Atlético. Vencer o Flamengo com um jogador a menos foi uma atividade tanto. Exigiu muita correria e que o povo rodasse muito em campo para fazer gol e para não levar também. Resultado, uma diversão e tanto para o torcedor. Eu gostei a raça, a competência, Casares voltou a jogar, agora eu acho que firmou no time, agora eu acho que o time tá embalado. O time deu raça, todo mundo entrou bem em campo, até o Patrick, que é bem contestado, jogou bem. A gente quer ver o Galo sempre ali indo mais pra cima, um time que se entrega mais. E ele mostrou isso pra nós sábado. No balanço do Brasileirão, o Galo já é vice-líder. Mas sabe como é, né? Uma escorregada e tudo já muda na tabela. Se bem que no Horto, o Atlético não escorregou. Até agora, nesse ano, foram 11 jogos com 8 vitórias e 3 empates. Agora é percorrer lugares desconhecidos. A Sul-Americana tá aí. E muitos jogadores considerados titulares não jogam. Caso de Vitor, Ricardo Oliveira, Hever, Zé Wellison, Luan, Casares e Fábio Santos. Quem entrar já sabe que vai ter que segurar a barra, porque no balanço das competições, o que vale mesmo é sempre tentar ficar lá no alto. Isso aí não é brincadeira, não. Tem que ficar no alto, tem que ficar no topo. Tudo que o Atlético disputar, ele tem que estar no topo de tudo. É um torneio importante, já saiu da Libertadores, e aí, ali ele garante a vaga também da Libertadores. Mesmo se for time reserva, tem que entrar com tudo. É isso aí, Fael. Vamos nessa? Vamos pro alerta? Vamos embora. Vambora? Vambora. Agradecendo aqui a audiência do Tosca, diz que o Nick Lauda foi campeão em 77. Valeu, Tosca. Um ano só um anozinho. Olha, Tosca veio, você veio, Alterosa Esporte. Oferecimento